Existem 3 perfis de pessoas que tentam inovar dentro das empresas. Cada uma delas acaba travando em algum momento. Eu vou te mostrar aqui qual você é e como destravar. Eu sou Ellen Borges, eu sou especialista em inovação e tecnologia e eu ajudo pessoas a se desenvolverem e crescerem na carreira através da inovação. E se você está cansado de estar estagnado no seu trabalho, vem comigo que eu vou te ajudar. O primeiro perfil é o visionário sem estrutura. Sabe aquela pessoa que agora adora dar ideia? Aquela pessoa que dá ideia pra tudo, tudo ela resolve, tudo ela tem solução, tudo ela sabe como fazer, ela fala bem, ela gesticula bem, só que na hora de executar, ou ela não faz, ou ela passa para uma outra pessoa fazer. Esse tipo de perfil, ele é super necessário para a inovação, porque você precisa ter pessoas criativas, pessoas que pensem em soluções que sejam mais ágeis, mas a pessoa não pode só pensar, senão fica muito no mundo das ideias e pouco palpável, não tem entrega. E inovação sem entrega não é inovação, é só uma grande e linda ideia. Esse perfil, ele precisa o quê? Se organizar. Geralmente essas pessoas não são muito organizadas, então falta método. Existe Canva, existe metodologia ágil, então você tem que colocar essas ideias dentro de um papel. Você pode usar um Canva para organizar isso, né? Como eu disse, que vai dizer assim: qual que é a dor que você está resolvendo? Qual que é a problemática? O que estava acontecendo aqui? Aí depois vai ter um outro quadrinho ali, vai dizer: e qual que é a solução que você está tendo? Ótimo. Quanto custa para fazer isso? Quem são as pessoas envolvidas? Quanto tempo vai demorar para fazer? Então, o Canva, ele ajuda muito a pessoa a conseguir se organizar nisso, a botar a ideia no papel. O primeiro passo para uma ideia sair do mundo das ideias é colocá-la no papel. Depois que ela está organizada, aí sim ela pode ser apresentada, porque esse tipo de perfil, ele acaba sendo descredibilizado. Porque como você fala tudo, não organiza nada e não mostra o resultado da ideia, parece que a ideia não é boa. Então, o ideal é, tenho muitas ideias, coloque elas no papel, organize essas ideias e aí você consegue dar nome aos bois, dizer quem que vai fazer, como vai fazer, quanto tempo vai fazer, quanto vai custar, porque é isso que os aprovadores de ideia, que é o C-Level, né? A diretoria, a vice-presidência, eles que aprovam as ideias. Eles precisam saber se isso realmente vai dar resultado ou não. Então, é nesse momento que você deve organizar. Organizando, aí sim, aí depois você estrutura, põe time para fazer e aí você tem uma execução de fato. O segundo perfil é o executor sem visão. Esse tipo de perfil, quando cai numa liderança, dá um problema. Porque acontece? O executor sem visão é aquele cara que quer fazer as coisas acontecerem. Como? Não sei. Não vou planejar, não vou organizar, não vou nada. Vou sair fazendo sem pensar. Esse cara, ele é muito bom quando tem um visionário sem estrutura com ele. Porque o visionário, ele cria a ideia e o executor organiza essa ideia. Mas quando ele é só um executor, aí mora o perigo. Porque ele vai sair fazendo sem perguntar nada para ninguém. E o executor, ele precisa parar e pensar sobre aquilo que ele está fazendo. Porque executar é muito importante e a maioria das pessoas não consegue executar as coisas. Mas para você executar, você precisa pensar. Porque se você sair fazendo sem perguntar, lá na frente vai dar um grande BO. Porque você não pensou para quem você está fazendo aquela solução, por que você está fazendo aquela solução, se vai ter mais pessoas envolvidas, se as outras áreas precisam ser envolvidas ou não. Nisso daí você sai fazendo sozinho e esquece que outras áreas precisam ser envolvidas. Precisa ter comunicação, porque esse é outro problema do executor, que ele tem geralmente uma comunicação muito ruim, porque ele quer sair fazendo, ele não tem paciência e ele não quer contar com ninguém nem conversar com ninguém. Então, o que o executor precisa fazer? Planejar previamente. Até um canto ajuda nisso, porque você entender, com quem que eu tenho que falar, para quem que é isso, quem está envolvido, por que essas pessoas estão envolvidas, em que momento, fazer um Gantt, para dizer, até esse período aqui, essa área vai ser envolvida, a partir desse período aqui, outra área vai ser envolvida. Então, organizar previamente a execução
É muito importante. Catalisador bloqueado é o terceiro perfil. Esse cara, ele sabe que ele precisa organizar a ideia. Ele sabe que ele precisa analisar a ideia previamente antes de executar. E ele sabe como executar. Então ele tem a faca e o queijo na mão, mas o que acontece? O sistema bloqueia ele no desenvolvimento da ideia. E aí que tá a questão, como que ele consegue manobrar esse sistema, essa burocracia toda que tem dentro da empresa, para que ele possa executar a tarefa que ele quer executar, para que ele possa trazer inovação de fato para dentro da empresa. O catalisador, o problema dele de fato é que ele não comunica bem. Primeiramente, ele precisa vender a ideia dele. Então, a ideia já está lá, ele já organizou a ideia, o que ele tem que fazer? Uma apresentação da ideia para que essa ideia seja comprada. Perfeito, mas a ideia foi comprada. Vamos dizer que sim. Então, a gestão que aprova, que dá o dinheiro, comprou a ideia. Que ótimo. Todas as partes envolvidas precisam ser comunicadas disso. E é que elas precisam entender em que parte elas entram para que elas não tenham dúvida. Por exemplo, vamos supor o jurídico. Eu estou contratando uma startup. Essa startup vai fazer um serviço X para mim. Só que chega um momento que eu preciso assinar o contrato com essa startup. E aí, nesse momento, eu vou lá e envio um contrato do nada para o jurídico. O jurídico vai dizer assim, o que é isso aqui? Não, para aí. Que contrato é esse? Para que é? O que tu tá fazendo? E ele vai dizer, não, mas o contrato falta isso, falta aquilo, falta não sei o que, falta não sei o que lá, falta não sei o que lá. E aí o que vai acontecer? Todo o processo de contratação da startup, por exemplo, se for feita uma prova de conceito com a startup, vai barrar, porque precisa assinar o contrato, certo? Precisa assinar um NDA, por exemplo. E aí, o que essa pessoa devia ter feito? Quando ela teve a aprovação do contrato, ela devia ter chamado todas as áreas, incluindo o jurídico, e ter dito assim, nós vamos contratar uma startup e ela vai fazer uma prova de conceito com a gente, vai ser assim, 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 a gente está esperando esse resultado, eu preciso que todos vocês estejam engajados aqui comigo e que vocês já me passem previamente quais são os pré-requisitos de cada área para a gente conseguir fazer essa prova de conceito. Lá no início, o jurídico já teria dito, entendi, o que eu vou precisar é isso. Você já teria passado isso para a startup, ela já estaria enviando o primeiro contrato com todos os requisitos que o seu jurídico, que o seu compliance necessita. Mas se você não envolver o jurídico lá no início, quando chegar na fase do jurídico vai ser uma burocracia terrível. Até porque ele vai ser tipo, mas eu não faço parte desse projeto, por que não me envolveram antes? E aí que tá o problema do catalisador bloqueado, desse perfil. Porque ele sabe fazer, mas ele simplesmente cai na burocracia porque ele não organizou, ele não comunicou lá na frente. E não é uma falta de organização do processo que ele está fazendo, é uma falta de comunicação mesmo, real, que barra ele em todos os projetos que ele precisa fazer. Então ele precisa se vender melhor. E essa venda começa lá no pitch de desenvolvimento para o ok da solução, até essa venda para todas as áreas envolvidas que vão ajudar ele a executar o projeto de fato. E aí, você se identificou com algum desses perfis? E eu tenho certeza que você identificou seus colegas de trabalho também. Bota aí nos comentários. E se você quiser conhecer alguma dessas ferramentas de Canva que eu trabalho dentro das minhas mentorias e dentro desses 3 perfis de inovação, também coloca nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te enviar para te ajudar a inovar mais dentro da sua empresa. Se você gostou do conteúdo, não esquece de dar seu like, me seguir, que eu entrego um monte de material bem bacana sobre inovação e tecnologia aqui no YouTube, no Instagram e no TikTok. E até mais! Tchau!